Namastê, sou o Mestre Aleph e no Dúvidas Frequentes de hoje nós vamos falar sobre o uso da Bíblia e no finalzinho eu vou dar uma pequena palavra sobre o vídeo Os Maus Exemplos de Jesus. Começando sobre o uso da Bíblia, que é que a maioria das pessoas pergunta. Uma vez que eu gravei vídeos e gravarei outros sobre as contradições da Bíblia, algumas pessoas perguntam e outras só acusam mesmo, né? Elas dizem assim, a Bíblia não prova nada, para que você vai usar a Bíblia? Né? Ou dizem que eu estou sendo contraditório até. Bom, em primeiro lugar, é preciso esclarecer o que eu quero provar quando uso a Bíblia. E eliminar mitos da cabeça das pessoas. Geralmente as pessoas que estudaram com Dan Brown, né, e companhia, elas falam assim, a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi adulterada. Quando uma pessoa diz isso, você já sabe que ela está mal informada, porque ela pensa que a Bíblia é um livro. Não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros, que muitas vezes, por terem teologias contraditórias, né, diferentes, escritos em tempos diferentes, às vezes escritos em refutação um ao outro, naturalmente eles vão ser contraditórios. Mas às vezes você encontra essas contradições dentro dos próprios textos. Porque a maneira de se escrever livro na antiguidade era diferente de hoje. Se escrevia por pequenas unidades de texto, né, que eram chamadas de perícopes. Então, a Bíblia é um trabalho redacional. Os livros que compõem a Bíblia são trabalhos redacionais. Redatores, editores pegaram esses livros, né, melhor dizendo, um trabalho editorial. Né, eles pegaram esses livros, acrescentaram perícopes, organizaram essas perícopes e nos entregaram o livro. Mateus, Marcos, Jeremias, Isaías, né? Todos foram escritos da mesma forma. Quando se diz que a Bíblia foi alterada, a pergunta que se deve fazer é quem alterou? Quando alterou? Né? Para os protestantes foi a Igreja Católica. Só que a gente não tem uma Bíblia, ou os livros da Bíblia, de um período anterior, né, e que sejam diferentes daquelas de um período posterior, para ficar claro. Os manuscritos que nós temos do Novo Testamento, os mais antigos datam do século II, fragmentos. Livros inteiros do século IV. Nós não temos livros inteiros do Novo Testamento, do século III, por exemplo, que sejam diferentes dos do século IV. Nós temos muita variação dentro desses manuscritos. Mas nós não temos um manuscrito totalmente diferente para dizer, olha assim, tá vendo? Esse manuscrito é mais antigo e o que foi feito depois foi uma alteração. Uma alteração para favorecer quem? A igreja foi se unificando ao longo dos séculos. Geralmente as pessoas apontam para Nicéia. Por isso que eu falo que aprenderam com Dan Brown. O Concílio de Nicéia não tratou da Bíblia. O Concílio de Nicéia também não tratou da divindade de Jesus. Essa é outra falácia. O Concílio de Nicéia foi convocado para que os bispos questionassem a heresia ariana. O que dizia a heresia ariana? Que Jesus era um homem? Não. Todos os cristãos diziam que Jesus era um homem. A questão é que Ario dizia que Jesus era um Deus criado. Um segundo Deus, que é uma doutrina bem parecida com a das Testemunhas de Jeová hoje. E um outro partido da igreja defendia que Jesus era um Deus, era o Deus, não um Deus, ele era o Deus. E a história de que Constantino quis unificar a igreja, ele quis unificar a igreja com o ponto de vista certo. Foi isso que Constantino fez. Tanto é que posteriormente Constantino repensou o arianismo e mandou que Ario fosse reintegrado à igreja, porque Ario foi excomungado. Né? Essa é uma história para um outro vídeo, ainda vou falar de história da igreja aqui. Então o Concílio de Nicéia, inclusive as atas do concílio você encontra na internet. Não houve concílio antes da Reforma Protestante para discutir o cânon da Bíblia. As pessoas geralmente pensam no Concílio de Trento, que foi um concílio onde a igreja reafirmou, a igreja católica reafirmou o seu cânon, com livros que não tem na Bíblia protestante, não tem na Bíblia evangélica e que na Bíblia de Lutero estavam numa posição inferior, né? Estavam no final do livro. Então essa história de que a Bíblia foi alterada não bate. Mas
vocês já viram os vídeos de contradições, né? Assim, há muita contradição, os textos são textos de composição, com muitas mãos sobre ele, e aí entra em como que a gente usa a Bíblia. Primeiro a gente usa a Bíblia quando a gente quer provar algo sobre o cristianismo. Né? Geralmente você recorre aos textos bíblicos. Então por que eu uso a Bíblia? Quando eu quero provar algo sobre o cristianismo. Porque esse é outro problema, as pessoas criticam sem ter lido. Elas leram em segunda mão, elas leram a opinião de alguém, do padre, do pastor, do imbromólogo, mas ele não leu a Bíblia. Ele não gastou tempo estudando a Bíblia. Ele leu a opinião de um crítico, de um ateísta militante, ele não conhece a Bíblia. Então, ele pensa que sabe o que a Bíblia diz, então preciso provar o que a Bíblia diz. Outra coisa para que a Bíblia serve é que, sendo um livro religioso, quando eu quero mostrar a unidade entre as religiões, que isso transcende a capacidade do texto bíblico. Isso transcende a estrutura do texto. Os grandes temas da religião, os grandes temas sobre Deus, sobre a manifestação de Deus, eles existem na Bíblia, no Alcorão, no Mahabharata, nos Vedas, nos Sutras. Quando eu quero mostrar essa unidade que transcende os nichos religiosos, obviamente eu vou usar a Bíblia e vou fazer, mostrar, né? Não vou forçar, mas eu vou mostrar coisa que muita gente também não sabe. Que a Bíblia fala em comum com esses outros livros. Então esse é o uso da Bíblia. Claro que eu não vou usar a Bíblia para discutir casamento gay. Isso é doentio. Eu querer utilizar a Bíblia como uma ferramenta legislativa no século XXI é coisa de gente retardada, de carola, entendeu? E para isso a Bíblia não serve. A Bíblia não foi escrita para isso. Ela não tem esse uso. E se um dia ela teve, por exemplo, o livro do Êxodo tem toda uma legislação. Êxodo, Levítico, né, Números, Deuteronômio principalmente, ele tem uma legislação que não tem nada a ver com o nosso contexto, não tem nada a ver com a nossa época, não tem nada a ver com a gente. Então o uso que é feito da Bíblia hoje é um uso para gente louca. Agora, ela tem um uso e que são esses que eu coloquei aqui. Por fim, falando sobre os maus exemplos de Jesus. Eu fui acusado de apontar um longo dedo de acusação para Jesus. E a pessoa que fez essa acusação, inclusive, refutou um texto, que foi quando eu mencionei a Jesus mandando os discípulos empunharem espadas. Usando a argumentação que todo mundo usa quando eu falo desse texto, porque pensa que conhece a Bíblia. Ah, mas quando Pedro arrancou a orelha do Malco, Jesus o repreendeu. Jesus repreendeu Pedro porque Pedro não deveria defender Jesus. Jesus havia dito na última ceia, o Filho do Homem vai, assim como está escrito que há de ser sobre ele. Jesus deveria morrer. Jesus não falou, peguem espadas para me defender. Outra argumentação das pessoas é que Jesus falava em parábolas. Jesus falava em parábolas para a multidão. Ali ele estava com os discípulos. Quando você lê isso... Bom, houveram outros maus exemplos, né? E não houve refutação para esses maus exemplos. Houve refutação para esse. Que não é uma refutação, porque Jesus não estava falando em parábolas e nem pedindo para ser defendido. A questão é que quando você vê esse tipo de refutação, você está lidando com uma pessoa que mesmo que diga que não é religiosa, é religiosa. Mesmo que o cara não diga que ele é biblista, ele é biblista. Ele está defendendo um dogma acerca de Jesus, justamente o dogma que eu afrontei, que eu provoquei no vídeo Os Maus Exemplos de Jesus. Eu não estou acusando Jesus, eu acho o máximo que Jesus seja assim. Eu acho fantástico que Jesus seja esse cara maluco, amalucado, explosivo, imprevisível. Eu acho fantástico que Deus tenha resolvido se manifestar dessa forma. Mas os religiosos não. Foi a eles que eu provoquei. Eles não suportam esse Jesus. Eles não conseguem não ser advogados de Jesus. Eles não conseguem olhar para Jesus e falar assim, não, o imbromólogo, não, Jesus fez isso, mas você tem que olhar o contexto. Ah, mas Jesus fez isso, mas o versículo tal explica isso. Não explica. Eu não estou apontando o dedo de acusação para Jesus, mas eu sei que tem muita gente querendo vestir Jesus em batina e não vai dar certo. Jesus não usava terno, não usava gravata, nem batina, nem estava com a Bíblia descascada debaixo do braço. Era um cara imprevisível, como Deus é imprevisível. Então eu espero que tenha ficado claro. Não esquece de curtir aí o vídeo. Se quiser comentar aqui embaixo, comenta. Pode escrever para mim, novoeon52@gmail.com.
Aguarda que eu respondo, tá? E fica de olho no canal que tem muito mais novidade chegando aí. Um abraço, namastê.